Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. O Pod Esportes é um oferecimento do Café da Serra da Canastra, café gourmet 100% arábica. Peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. E agora, o Pod Esportes já vai começar. Começando mais um Pod Esportes, o seu podcast esportivo, toda segunda e toda quinta-feira uma entrevista nova para você. Hoje, como é dia de TBT, a gente vai relembrar uma entrevista do Luiz Ceará junto com o Dodô, artilheiro dos gols bonitos, fez história no São Paulo, no Botafogo, no Fluminense, por aí vai. Uma entrevista muito bacana que você pode acompanhar, claro, nas principais plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e também pelo YouTube. Confira aí. Eduardo Matos. Boa virada. Dodô, cortou, bateu. Gol! E Dodô para o Santos! Esquerda, a sobra ainda do São Paulo. Dodô tentou, que lindo lance! Gol! Estou ao lado de um cara que fez 466 gols em 751 jogos oficiais. Não é daqueles caras que conta gol que fez em pelada, gol de treino, gol de amistoso. É o Dodô. O cara que é chamado, curiosamente pela imprensa, do artilheiro dos gols bonitos. Eu vi muitos gols do Dodô, não me lembro de gol feio. Tudo bem? E aí, tranquilo? É gol pra caramba, hein, velho? Cara, é tudo gol oficial, né? Isso que é o mais legal. Você tá me falando isso, né? Gol oficial... porque se você não for contar os gols oficiais, você começa a fazer conta aí louca, né? Então, gol de aspirante, gol de juniores, gol da várzea, gol de não sei do quê. Esses são só do... Esses são gols profissionais, né? Tudo gol que tem gravado. Meu pai tem tudo. Você contar um por um. Mas eu acho que é legal. É uma grande história, né? Se você for ver bem, porque são 406 gols. 406 é um número considerável. Você jogou no São Paulo? Eu joguei em São Paulo, Santos, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Vasco, Portuguesa. Vasco. Joguei na Coreia no Ulsan, no Japão no Oita, nos Emirados no Al Ain. Aqui tem o americano ainda. Acho que é isso. Se eu não esquecer, eu comecei no Nacional hoje. Uma carreira vitoriosa numa época você jogou em que o centroavante não adiantava só fazer gol, tinha que ser craque, né? Tinha que jogar. Então, será? Por isso os gols bonitos que eu acho que só fazer o gol. Reinaldo fazia gol bonito. Romário fazia gol eu vi muito cara, Reinaldo, Careca, Romário, tinha muitos jogadores atacantes. Uma época de ouro, né? E o São Paulo era um time que na época, quando eu saí do Nacional para o São Paulo, era Miller, então o DNA do São Paulo era um DNA muito técnico, né? E só o gol não te bastava para você conseguir ser titular do São Paulo, né? Então tinha que ter o gol e algo mais. E você sair da área, saber jogar, tocar bem a bola, assistir o companheiro, driblar no mano a mano, pé direito, pé esquerdo. Então tinha que ter qualidades para acender o time de cima. Você falou um negócio interessante. Hoje em dia eu vejo muita gente reclamar dos jogadores da Europa, os jogadores que jogam no Brasil, enfim, do drible, né? Você falou que o centroavante tem que driblar, tinha que driblar. Porque quanto mais... Isso acabou um pouco. Hoje em dia a gente vê menos. Quanto mais qualidades e quanto mais repertório você tem, é mais difícil de marcar, né? Então, por exemplo, você sai da área, você consegue fazer uma tabela, você consegue dar um drible, você consegue ir para individual, então isso aí é uma coisa que eu cresci praticando bastante na várzea, na rua, no terrão, e vi os caras jogarem na televisão, né, cara? Então, os exemplos eram muito bons na época. Seus pais, eles sempre te apoiaram? Porque tem um momento em que seu pai olha e fala, esse moleque vai, né? Minha mãe sempre foi dona de casa, né? Meu pai trabalhava numa empresa de elevadores, né? E tinha um trabalho pesado, né?
E quando ele viu que eu tinha um talento para jogar futebol, ele sempre me cobrou muito a escola, né? Você só vai jogar futebol se você estudar e eu vou fazer de tudo para você ter essa oportunidade. E me deu totais condições, a gente não tinha muitas condições, mas o mínimo de condição possível para poder jogar futebol e estudar. E graças a Deus foi isso que aconteceu. E eu fiquei aqui imaginando que um jogador que tem essa fama de ter feito gols bonitos, né? Você tem que ter um gol mais bonito. Tem? Não. O seu tem? Não tem? Putz, eu não tenho um gol assim que eu falo, esse é o mais bonito, né? Porque o gol, as pessoas veem um gol bonito diferente do que eu vejo, né? Eu prefiro sempre o gol de uma jogada bem feita, uma tabela bem feita, um drible, uma jogada que você arranca, pega a bola e... Diferente do gol que os caras plástico, bicicleta, que chuta no ângulo. Então eu tenho um conceito diferente. Você gostava do gol trabalhado? Eu gostava mais do gol que eu saía da área, fazer uma jogada bem feita, uma tabela, ou sair de 2 jogadores e tentava fazer o gol. Então, pra mim era mais legal assim, né? Mas o pessoal gosta muito daquele gol de primeira que você acerta o chute, ou gol de bicicleta, ou quando você chuta fora da área, no ângulo. Então o pessoal vê muito por esse lado. A gente pode chamar você de um jogador que era romântico na hora do gol? Porque isso é o romantismo do futebol que as pessoas dizem. Esse capricho, né? Essa coisa bem acabada de alguns jogadores que faziam a jogada ficar bem acabada. Pode chamar aí disso? Ah, cara, assim, o pessoal da época... caprichava, né? O pessoal da geração que... Logo que quando eu comecei a jogar, que estava parando, Careca, Miller... esses caras falaram que eu tinha que jogar na época deles, né? Pelo estilo de jogo que eu tinha, né? De ser técnico, de ser mesmo sendo centroavante, porque eu comecei minha carreira como meio campista também, né? Isso me ajudava bastante. Então o pessoal sempre fala, pô, você jogou numa época, tá jogando numa época errada, você tem que jogar um pouquinho antes com a gente. Muita gente diz isso, né? De alguns jogadores ainda que deveriam jogar numa época mais romântica, né? Então isso é legal e isso assim, acho que é o maior elogio que eu recebo da minha carreira, assim, quando eu encontro esses caras, Zico, Careca, Zenon, a gente tava falando aqui fora, né? E esses caras, pô, te valorizam, pô, e te tratam bem como um bom jogador. E isso pra mim é o maior troféu aí da minha carreira. Agora, você jogou, como você já disse, por grandes clubes e foi campeão muitas vezes, né? Fez gol de título. Que gosto tem isso na vida do jogador? Acho que é o mais... Você quando joga num time grande, você cobra desde garoto da categoria de base para conseguir vencer primeiro, ser titular do time, depois chegar na seleção, ser campeão. Então isso faz parte do DNA do garoto que começa e eu peguei um pouquinho da fase do São Paulo de categoria de base, então isso é uma cobrança constante. E você jogar finais e fazer gols importantes e participar de seleção brasileira, isso aí, meu, é uma coisa que era minha, era nata, a gente brigava muito por isso, apesar de ter jogado muitos finais perdidos também, mas você tem que estar lá, participando, tá chegando, ser o artilheiro, ser o cara do time de responsabilidade, coisa que sempre foi quando eu joguei, né? Então, isso aí me acompanha muito e eu tento passar isso para os meus filhos agora, que é muito delicioso isso. Você jogou aqui, você é muito reconhecido, né, no cenário brasileiro por ter jogado no São Paulo, do São Paulo. Mas você tem um carinho especial pelo Fogão, não tem? Porque eu joguei, foram 3 passagens no Botafogo, né? A gente conquistou o campeonato lá depois de 10 anos que o Botafogo não conquistava e a minha identificação com o Botafogo foi muito forte. Em relação à torcida, foram mais de 100 gols no Botafogo, né? Então, eu tenho um carinho muito especial pelo Botafogo, sim, que foram 3 vezes que eu joguei. E no São Paulo pelo fato de ter surgido no São Paulo, né? De ter ficado conhecido no cenário do futebol brasileiro no São Paulo, de ter chegado à seleção jogando pelo São Paulo, de em uma temporada no São Paulo fazer 60 gols aí, ser artilheiro da América e bater uma marca que o São Paulo não tem até hoje, de ter esse goleador. Então, São Paulo marcou, apesar de ter 2 anos bem jogados no Santos também, eu sempre gosto de frisar, foram tempos legais também. Você tem uma foto aqui na sua casa com a camisa do Botafogo, né? Uma foto grande e tal, e a impressão que a gente tem,
digamos assim, a certeza de que você tem esse carinho pelo... Cara, assim, a foto em si é um pedaço da casa que minha esposa quis fazer questão de deixar pra lembrar dos momentos que eu joguei, né? A gente sempre procura, em alguns anos, trocar a foto, né? Mas essa foto é uma foto especial porque é no Maracanã, né? Naquele Maracanã de verdade, verdadeiro. E jogando pelo Botafogo, como eu falei, Botafogo foram momentos especialíssimos que eu tenho, né? Guardados. O carinho que eu tenho da torcida do Botafogo é impressionante. Por que os jogadores têm, às vezes, um carinho muito especial por um clube? O que é? O tratamento da torcida? É a fase da vida? O que é isso, Dodô? Então, eu tenho um carinho pelas equipes que eu joguei, eu tenho um carinho especial, não poderia ser diferente, né? Mas acho que tem lugares que te marcam bastante, né? E Botafogo é uma equipe que tradicionalíssima no futebol mundial, né? Revelou para a seleção muitos jogadores, jogou o Garrincha no Botafogo. É uma camisa que antes, a camisa do Botafogo antes de você entrar em campo, você olha para a camisa assim, para aquela estrela e fala, que prazer estar jogando no Botafogo. Assim como era o Santos, eu joguei 2 anos com a camisa 10 do Santos, né? Então, pesava? Essas coisas. Camisa pesada. Então, essas coisas que deixa a gente feliz, né, cara? Porque você tá no vestiário da Vila Belmiro ali, que você conhece bem, tá ali antes de um jogo, você olhar pra camisa do Santos e número 10 e entrar pra jogar. Pesado. E assim como a 7 do Botafogo, porque eu jogava com a 10 no Botafogo, e aí no segundo ano que eu fui lá, na terceira passagem, aliás, os caras têm que jogar com a camisa 7 agora, porque a 7 é a camisa... então, camisa de Jairzinho, de Garrincha. Garrincha. Dodô, você teve um momento difícil na carreira, um momento em que você foi acusado de usar, era um componente, né? Como que isso se passou na sua vida, o quanto isso pode ter te prejudicado ou não? Isso aí foi um baque, porque eu sempre falo quando toco nesse assunto que se eu tivesse feito alguma coisa, se eu tivesse feito uso de alguma substância, né, aos 33 anos, eu ia ser o primeiro a assumir e a entender a punição. Porque eu acho que tudo aquilo... Porque você é um cara esclarecido, então você não ia tomar, não ia... Cara, às vezes acontece de você tomar sem querer, mas não foi o caso, né? Foi uma manipulação de uma farmácia que fazia suplementação do Botafogo, e a minha cápsula estava com essa substância que é usada para mulher, uma substância de emagrecimento, né? E não foi uma coisa que eu tomei por conta, foi meio passado pelo pessoal do clube, né? Então foi uma situação totalmente irresponsável, não da minha parte, mas que quem foi a consequência acabou sendo... Quem foi punido os 2 anos sem jogar futebol fui eu, né? Então, e no momento que eu estava muito bem e logo depois disso, é difícil você retornar aos 35 já depois, apesar de ter retornado, mas foi muito complicado. Como que você aguentou essa situação? Quem te ajudou? Como que funcionou isso? Tá sentada ali que sofreu mais que você, né? A Tati sabe, minha esposa sabe muito disso aí, porque eles sofrem mais do que você propriamente. Porque assim, com tudo aquilo que aconteceu, eu estava com a minha consciência muito tranquila em relação a tudo aquilo que eu não fiz, porque uma coisa é ser punido por uma coisa que você fez, está totalmente certo. Mas é a mesma coisa de você ser punido por uma coisa que você não fez e pagar por isso, né? O clube nunca vai pagar por isso, né? Mas o jogador, no caso, na questão, fui eu que acabei pagando a situação, foi julgamento na Suíça, todo aquele imbróglio todo que repercutiu muito o caso. Eu acabei punindo por uma coisa que eu não fiz. Isso que é o mais chato, né? O mais injusto. Você ficou deprimido? Cara, eu não cheguei a ficar deprimido, não. Eu suportei muito bem, né? Porque eu tinha um alicerce de, minha esposa comigo a gente já tá junto há 20 e poucos anos, minha família. Então, eu veio num momento que eu estava pronto. Que você não... Claro. Isso foi muito legal na época também. Muita gente. Hoje muita movimentação positiva. Mas assim, termos futebolísticos, brecou um momento meu espetacular e fiquei 2 anos sem jogar, voltando aos 35 anos. Então, foi uma situação que praticamente decretou o final da minha carreira. Você pensou em parar nessa época? Não, porque eu queria voltar, eu queria voltar. Porque foi uma situação totalmente injusta e eu queria voltar.
Como funcionou na sua cabeça ter que parar de jogar futebol? Tem muita gente que sofre muito, fica com depressão, não está preparado. O Garrincha morreu numa situação difícil. Outros jogadores, eu estou citando o Garrincha porque eu conheci muito bem o Garrincha e conversei. O Jorge Mendonça, que eu era amigo, morreu numa situação difícil, porque jogadores que não conseguiram se adaptar à vida sem a bola. Como você conseguiu isso? Cara, assim, jogar futebol é a melhor coisa do mundo, você poder fazer disso tua profissão, de poder fazer o que você gosta e ser remunerado para isso. Eu fui um privilegiado, sempre agradeço muito a Deus. Só que tem um momento que você tem que parar, né? Não tem jeito. E esses 2 anos que eu fiquei sem jogar pelo fato da suspensão, já foi meio que, ó, tá chegando e como eu falei, eu volto sempre a falar que a família é um alicerce muito importante. E eu sempre tive isso, né, do meu lado, né? Minha esposa sempre do meu lado, meus pais, a minha sogra, pô. Então a gente tem uma base familiar legal. E aí eu sempre fui um cara que nunca fui deslumbrado, né? Eu sempre fui um cara pé no chão, a minha família sempre foi uma família pé no chão, então eu sempre soube aproveitar o máximo daquilo que eu produzi jogando futebol, para saber que o momento ia chegar de parar e para você também desfrutar logo depois que para. Pô, hoje eu curto os meus filhos, curto a minha esposa, posso escolher tem coisas seus negócios, tenho meus não negócios. Parou, não ficou paradaço. Então foi gradativo, natural e eu adoro jogar minha pelada, não abro mão, então uma coisa que veio, claro, com tristeza, porque jogar futebol é a melhor coisa do mundo, mas E quando um cara fala pra você, que nem eu falei hoje, se ouviu da boca de todo mundo aqui, fala pra você assim, pô, Dodô, no meu time jogando que você joga, eu não tenho centroavante, pô, preciso de um cara só pra empurrar como você fazia, com categoria, porque pra dar chutão dá muito. Ah, legal, cara, porque eu sempre falo em algumas entrevistas, depois que a gente para, a gente fica melhor, parece. Perde a responsabilidade. As pessoas, pô, comentam, pô, caramba, que falta que você faz, tal, não sei o quê. Isso a gente porque eu acho que não dá tempo, viu, Dodô? Quando você é profissionalizado, não dá tempo de se ouvir isso. Então, cara, e depois a gente para, todo lugar que vai, pô, as pessoas, pô, que legal. Mas eu fico feliz, assim, mas o tempo passou e agora a gente tem que criar outros, né? Espero que meu filho daqui a pouco... Os dois são centroavantes? Os dois fazem gol, cara. Eu sou suspeito, pai é suspeito pra falar, e agora que eu mexo com esse negócio de jogador e tal... Seu filho veio aqui e falou que fez 4 hoje. Você viu hoje, né? O pai cheguei e fiz 5. Falou 5, bem baixinho. Né? 5. Queria dar entrevista pra você. Falei, calma, juvenil. Não está na sua calma. Eu queria que você falasse da seleção brasileira. Eu sei que o país tem muita expectativa nesse time, mas ele teve que ter uma mudança drástica, né? De sair do treinador Dunga para o treinador Tite, que promoveu uma revolução, né? Pelo menos aparentemente, assim, a gente que não foi jogador de bola não tem tanta condição técnica de falar. Eu acho que é drástica mesmo, como você falou, porque não tem muita diferença de jogadores se você pegar o que o Dunga convocava e o que o Tite convoca. Pouquinha gente, pouca diferença. E você vê a mudança que foi a seleção brasileira, né? O Tite é um cara, técnico de futebol, né? Treinador faz muito tempo, batalhou a carreira toda, começou lá embaixo, teve o teu momento de dificuldade, voltou pro Corinthians, fez um trabalho excelente, parou um pouco, foi lá, se reciclou, voltou melhor, então... Era o cara do cargo na situação, e aí o Dunga voltou para a seleção, uma coisa que ninguém entendeu e eu também não entendi. Nada contra o Dunga como pessoa, claro. Mas assim, falando de técnico de futebol, de treinador de futebol, eu acho que a seleção está muito bem entregue, a seleção sabe o que faz hoje dentro do campo, a seleção é uma das favoritas para a Copa, mas não é a favorita, né? É uma das favoritas. Quem que você acha que é a favorita? Eu acho que a Copa vai ser uma Copa muito disputada, porque eu vejo Espanha, Alemanha, França. Nunca pode deixar de falar da Argentina, porque tem o Messi. Nossa. Então eu acho que vai ser uma Copa muito... Esse resultado de 6 é muito ruim aqui. É muito ruim. Mas não é o resultado que mostra o time da Argentina, não. É muito ruim isso. A Argentina tem o Messi pra mim isso é um absurdo. É o maior jogador? É o que você gosta mais de ver jogar? Eu sempre fui declarado fã do Zico, desde que eu me conheço por jogador, por gente que gosta de futebol. Eu sempre cito o Zico como minha inspiração para jogar futebol. Mas depois que eu vi esse cara jogar, isso é louco. Esse Messi aí, eu paro para qualquer coisa, às vezes até brigo em casa aí. Quando o Barcelona vai jogar, porque é piada, cara, esse Messi, o que ele faz. Tivemos uma honra muito grande
de te ouvir e saber o que você pensa a respeito de futebol e da sua carreira. Obrigado. O prazer foi meu. E sempre é bom estar contigo. Legal. Obrigado, Dodô. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.